Olá, caros ouvintes de Birigui região. Eu sou a professora Meire Cristina Queransato, sou professora no curso de Direito da FATEB de Birigui. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Direito em Podcast, um projeto de extensão desenvolvido pelos alunos do 8º semestre do curso de Direito da FATEB, que tem como objetivo, promover debates jurídicos sobre temas importantes, polêmicos e sensíveis na sociedade, para poder trazer informações claras, o exercício da cidadania e esclarecimentos jurídicos para toda a comunidade. Fazendo uma breve explicação sobre o projeto de extensão Direito em Podcast, é um projeto desenvolvido pelo curso de Direito, através dos alunos do 8º semestre, coordenado por mim, em que a extensão é importante para levar conhecimento para toda a população. E escolhemos essa extensão através das mídias sociais, do podcast, para que o maior número de pessoas possam ter acesso a essas informações de temas tão importantes tratados aqui. Como vimos no primeiro episódio a respeito do aborto, inclusive o aborto de feto anencefálico. No segundo episódio, nós discutimos sobre doação de órgãos, autorização da pessoa que está doando, autorização dos seus familiares, que são pontos sensíveis. No terceiro episódio, discutimos sobre eutanásia e as diretivas antecipadas da vontade, dando autonomia para a pessoa que está doente a decidir a respeito da sua morte digna. E nesse quarto e último episódio, encerrando a série de 2025, nós vamos tratar sobre um tema também bastante importante que vem ocorrendo na vida das pessoas, principalmente quem deseja ser pai, quem deseja ser mãe, que é a reprodução humana assistida. E as consequências que decorrem dessa reprodução humana assistida, como, por exemplo, o aproveitamento das células-tronco embrionárias, para fins de pesquisa. Então, através desse projeto, procuramos levar o conhecimento jurídico de temas tão relevantes de forma simples, acessível para a vida das pessoas no seu dia a dia, que informa também a tomada de decisão na vida do nosso dia a dia, quando a gente tem informações a respeito do assunto. E também para promover debates, para a gente, não só a comunidade acadêmica, mas toda a sociedade, refletir sobre pontos importantes que envolvem a nossa vida. Todos os temas escolhidos não tratam apenas de temas jurídicos, temas acadêmicos, mas temas vivenciados no dia a dia de qualquer cidadão, de qualquer família. Então, já partindo para o nosso quarto episódio, estou aqui com a companhia dos meus queridos alunos do 8º semestre, a Camille, a Yasmin e o Otto. Sejam muito bem-vindos a esse podcast. E então, vamos iniciar informando os nossos ouvintes sobre a contextualização do tema no nosso ordenamento jurídico. Como o tema reprodução humana assistida, pesquisa através de células embrionárias, células-tronco, vem sendo tratada pela nossa legislação, jurisprudência, enfim, no ordenamento jurídico. Boa noite, pessoal. Eu sou a Yasmin, do 8º semestre de Direito aqui da FATEB. E hoje nós temos dois assuntos muito interessantes, polêmicos e, de certa forma, atuais, que são um pouquinho extensos. O nosso tempo é curto, mas eu acredito que o que nós vamos tratar aqui hoje vai agregar, de certa forma, os nossos espectadores. Falando um pouquinho da reprodução humana assistida, no Brasil ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina por meio da resolução número 2320 de 2022. E a reprodução humana, ela pode ser vista como uma esperança, tanto para casais héteros e homoafetivos,
que não conseguem gestacionar de forma natural e acabam se utilizando dessas técnicas médicas para construir a sua prole. E essa forma de procriar acaba criando questionamentos que envolvem diálogos éticos, morais e jurídicos, que é o que nós vamos discutir aqui hoje. E nós temos algumas modalidades muito famosas de executar a reprodução humana assistida. A primeira delas é a fertilização in vitro, onde o embrião é formado fora do útero da mulher, né? E depois de formados, eles são implantados no corpo da mulher, no útero, ou podem ser congelados para uso futuro, por exemplo. Isso é muito interessante porque a gente tem uma ampliação do princípio do planejamento familiar, porque o casal pode escolher congelar aquele embrião para usar num momento futuro. Isso acontece muito com mulheres que são diagnosticadas com câncer, que fazem o procedimento, congelam os embriões, passam pelo tratamento da quimioterapia para não sofrer nenhum tipo de agressão e depois utilizam o embrião congelado e tem a gestação e constituem a sua prole. No segundo lugar, nós temos a inseminação, a coleta do óvulo e do espermatozoide. Isso já acontece dentro do corpo da mulher, essa é a principal diferença. Só não ocorre por meio da relação sexual, né? Nós utilizamos o procedimento médico para facilitar, às vezes o casal tem alguma circunstância que dificulta a gestação, e nós temos a inseminação artificial. E, por fim, a gestação de substituição, que nós popularmente chamamos de barriga de aluguel, mas é muito errado, porque a resolução veda qualquer tipo de comercialização, e é isso que nós vamos falar dentro do aspecto jurídico, que a nossa legislação, o Conselho Federal de Medicina e a resolução leva muito a sério essas questões, é vedado qualquer tipo de enriquecimento através desses procedimentos. Então, a gente já aconselha abandonar esse termo barriga de aluguel e falar gestação de substituição, que é o mais adequado. E dentro da resolução, tudo é muito bem regulamentado, porque nós não estamos falando de qualquer procedimento, estamos envolvendo vida, o princípio da dignidade da pessoa humana, o planejamento familiar. E nós também temos aqui a figura do doador. Às vezes os recursos são doados, aquela gameta feminina ou a gameta masculina vem de doadores. E é interessante ressaltar que existe a figura do anonimato aqui. O doador é anônimo, o receptor é anônimo, as partes dessa relação não se conhecem. É uma preocupação que a nossa legislação e a resolução têm em manter o anonimato para não ter problemas morais e éticos, né? Existe também uma preocupação, só aqueles que completaram a maioridade civil podem doar as suas gametas, e existe um limite máximo de idade, que é de 37 anos para as mulheres e 45 anos para os homens. E as mulheres que quiserem se utilizar dos procedimentos da reprodução humana assistida, o limite máximo da idade é de 50 anos. Então, o que nós queremos apresentar aqui agora é que, por mais que seja um tema polêmico, a nossa legislação se preocupa com isso, e nós temos uma série de requisitos para que esses procedimentos sejam realizados, e depois, quando a gente já ingressar no assunto das células tronco embrionárias, a gente vai ver uma rigidez ainda maior, né? Então, às vezes, pode existir uma preocupação por parte da sociedade em relação a esses procedimentos, mas eles são muito bem regulamentados. Eu vou abordar principalmente do que a Yasmin falou, a questão ética. Então, hoje a gente tem um grande debate em relação à reprodução assistida, por conta que entra numa mistura de ciência, ética e os direitos fundamentais, que no caso seria principalmente a dignidade humana. A dignidade humana é um princípio que rege praticamente todos os assuntos abordados aqui no podcast, ela já foi mencionada muitas vezes, e no direito ela rege muita coisa também, então é um princípio bem aberto, e a gente não tem uma definição exata do que seria a dignidade da pessoa humana. A gente está vivendo numa era hoje de tecnologia que a gente já consegue ajudar pessoas ou casais para terem o planejamento familiar quando não era mais possível. Então, as técnicas como a fertilização in vitro, a gestação por substituição, a inseminação artificial,
permitem esse planejamento familiar que seja realmente exercido. Tem a questão da adoção hoje em dia, só que é um pouco diferente desse planejamento. Às vezes não é daquela forma que a pessoa planejou. Então, essas formas que existem hoje é para você ter um que é seu mesmo, passar por todo aquele processo que todo mundo passa, mas muitas vezes algumas mulheres ou casais homoafetivos não conseguiriam passar por conta da sua questão biológica. Em relação à ética, dentro da reprodução assistida, tem muitas preocupações e muitas dúvidas até onde a ciência pode ir. A primeira preocupação sempre é o respeito e a autonomia dos pacientes. O casal ou a pessoa que deseja ter um filho tem um jeito de escolher o melhor caminho para isso. A gente tem algumas opções hoje em dia, e é claro que também tem custos diferentes, algumas opções melhores do que outras, talvez, mas tem algumas opções, não é exatamente só uma coisa que uma pessoa pode fazer para engravidar, para conseguir. E essa autonomia precisa andar lado a lado com a responsabilidade e com limites. Então, as clínicas, os profissionais médicos, eles têm um papel essencial para ter um respeito à vida e à segurança dessa vida. Um dos maiores debates hoje que existe dentro da reprodução assistida é até onde é aceitável manipular esses embriões. Então, assim, a ciência hoje permite que a gente consiga identificar, diagnosticar doenças antes da implantação. Isso parece bom para você pensar que uma criança pode nascer com problema com o coração, já consegue pegar esse embrião e descartar ele para que não tenha essa dificuldade. Só que isso pode prevenindo ali um sofrimento. Só que a gente também consegue escolher a cor da pele, a cor do olho, entre várias outras características. E isso pode abrir uma linha ética e portas para uma eugenia moderna, que foi algo que a gente lutou muito para sair disso. Então, isso é uma das maiores debates nessa questão de você poder escolher. Por um lado, bom você poder evitar um sofrimento para o seu filho, de ele ter uma doença, alguma coisa nesse sentido, só que você também pode deixar o seu filho como se fosse um comércio. Escolher a cor do olho, a cor da pele, em relação à inteligência, o que ele quer fazer em relação à criatividade do embrião. Então, isso é muito perigoso. E no Brasil, a gente não tem uma lei específica. Ele é regulamentado principalmente pelo Conselho Federal de Medicina, o que traz muitas incertezas jurídicas. Mas, assim, não tem uma lei específica, mas pelo menos tem essa regulamentação do Conselho Federal. O outro ponto sensível desse debate é a gestação por substituição, como a Yasmin falou, mais conhecido como a gestação de barriga de aluguel, ou barriga solidária. O termo barriga de aluguel está completamente errado, apesar de ser o mais conhecido, por conta que não pode ser de forma alguma comercial essa relação. A ideia de não ser comercial é evitar que o corpo da mulher seja tratado como um produto. E é importante também a dignidade da pessoa gestante ser sempre preservada. Não é sobre gerar uma vida, é sobre respeitar quem está disponibilizando para isso. Então, assim, isso pode ser visto como um ato de amor, disponibilizar o seu corpo para resultar o sonho de outra pessoa. Só que no Brasil, hoje, com todas as diferenças de igualdade social e afins, se isso começar a ser comercializado, isso pode levar para outro ponto. Então, onde a gente mora num país que tem muita dificuldade financeira, isso pode ser um meio de vida, infelizmente, assim como outras várias coisas. Então, não tem como falar de reprodução assistida sem mencionar a dignidade da pessoa humana, que é um dos pilares da Constituição Federal do Brasil, e além do que o direito à família, que também é um dos pilares. Então, assim, a dignidade humana, ela protege tanto os futuros pais, quanto o embrião, que mesmo não sendo uma pessoa jurídica, merece uma tutela. Então, assim, para onde esse embrião vai, até que ponto deve ir, como deve ser feito, ele merece algum tipo de... merece dignidade, apesar de não existir ainda, não ser uma pessoa jurídica. E também a questão da proteção contra da gestante, que impede a prática de qualquer... que transforme pessoas em meios, porque as pessoas são pessoas, elas não são meios. Então, assim, essa questão da comercialização é bem importante para não chegar nesse fim. É uma sensibilidade muito grande tratar desse assunto, porque nós estamos falando de seres humanos e não de produtos
que adquirimos nas prateleiras dos supermercados, né? Onde podemos escolher cor, se o cabelo é liso ou encaracolado, a cor dos olhos, da pele, tom da pele, né? Outras características. Então, isso mostra assim, a importância da ética, né, nos limites do avanço da ciência. É importante, sim, a ciência avançar, como foi observado, né, por você, Camille, para se descobrir doenças e antecipar essas doenças para não trazer sofrimento para quem vai ser gerado, nascer e para a família. Mas, por outro lado, também o limite, precisa ter esse limite para não banalizar, né, por algo que é tão precioso, que é uma vida humana, que deve ser tratado sob todos os pontos de vista, né, inclusive e principalmente o ético. Como nós vamos tratar de uma questão jurídica para se trazer segurança jurídica se não há um respeito de convivência, de existência ética, né? Sim, só para finalizar, já passar para o outro, que já vai passar para uma parte mais social, a reprodução assistida ela é uma das maiores conquistas da medicina moderna hoje em dia, mas precisa ter um uso responsável e garantir que ela continue servindo à dignidade da pessoa humana e não ao contrário disso. Então, a medicina conseguiu avançar tanto de você conseguir ter um planejamento familiar, não podendo biologicamente, ou por casais homoafetivos, ou por não ter um parceiro, uma pessoa sozinha que quer, que é para ela ter mais dignidade de pessoa com planejamento familiar, e não ao contrário disso. Então é importante ter esse equilíbrio, por conta que com certeza isso foi um grande avanço, uma grande conquista da medicina, mas precisa respeitar os limites éticos e morais. Bom, boa noite a todos, meu nome é Otton, eu sou também no 8º semestre do curso de Direito, fazendo parte aqui desse projeto de extensão, né, junto com os colegas, com a professora, agradeço a oportunidade. É um tema, como a Yasmin falou, muito polêmico, a gente tem pouco tempo, vou tentar ser um pouco mais breve, porque apesar da regulamentação do Conselho Federal de Medicina, e nós temos também uma ação direta de inconstitucionalidade do STF, que traz também um posicionamento, nós temos também, professora, uma sociedade que se posiciona com tudo isso que acontece, né? Então, por isso que esse podcast ele é ainda mais importante, porque traz o máximo de informação para que a sociedade consiga se posicionar com essas informações também, entendendo todos os pontos, né? E dentro de tudo que elas falaram, trazendo essa introdução muito importante dentro da questão jurídica, dentro da parte ética, a discussão também começa quando a gente se pergunta aonde a vida começa, né? A sociedade ela tem se posicionado, apesar de uma regulamentação, que o embrião ele ainda assim é uma vida, e apesar de está lá há 3 anos ou ser inviável, ele não poderia ser utilizado para as questões médicas, para as questões de pesquisa, de tratamento. E nós temos uma outra parcela da sociedade que prioriza, claro, respeitando todos os requisitos, respeitando ali todas as regras que são estipuladas para que isso aconteça, né? Nós estamos falando de um procedimento que ele não é vedado, ele não é proibido, tem a regulamentação, né? Então nós temos ali uma forma correta de ser feito, apesar das variáveis que pode acontecer também. Mas nós temos essa parcela da sociedade que se posiciona dizendo que a partir dos 3 anos que esse embrião ele fica congelado, ele pode sim ser utilizado para uma questão de pesquisa, uma questão de avanço da medicina, né, no tratamento de doenças como Alzheimer, por exemplo, como Parkinson, né, nós temos uma outra questão social que traz também o acesso a essa fertilização, né, essa reprodução humana em si, seja por meio da fertilização ou por meio da inseminação. Então, assim, são questões sociais que hoje nós temos uma grande discussão que torna tudo isso muito polêmico. Então, nós precisamos do máximo de informação, nós precisamos trazer realmente o máximo de conhecimento para que a gente possa se posicionar de uma forma correta, né? Então, nós temos ali uma questão, como a Camille bem citou, da escolha, né, do como eu quero que o meu filho nasça. A sociedade está preparada, né? Uma sociedade que a gente percebe, por exemplo, que vem crescendo índices de desigualdade em algumas questões, que luta contra questões raciais, questões sociais, está preparada para escolher. Perfeito. Está preparada para escolher como que quer, né, que aconteça
esse filho, como que ele seja gerado, a comercialização, como a Yasmin bem citou também, não pode ser comercializada, essa reprodução, essa doação, ela não pode ser comercializada, e o que o regulamento, né, do Conselho Regional de Medicina traz é justamente a proibição, a comercialização. Então, hoje a sociedade ela tem essa opinião, essa dualidade de opinião, né, no sentido de alguns serem a favor, outros se posicionarem contra, numa questão religiosa também, de preservação da vida, de preservação daquele embrião, mesmo que os embriões eles sejam excedentes. Então, quando acontece, por exemplo, ali o embrião, não é utilizado todos os embriões na concepção, né, para que a mulher, então sobra alguns, digamos assim, entre aspas. Então, mesmo assim, a sociedade se posiciona contra a utilização deles, uma outra parcela já a favor. Então, nós temos esse posicionamento diverso, o que torna um assunto muito polêmico dentro de um tempo limitado. É difícil trazer tudo que a sociedade precisaria mesmo para ter um posicionamento mais sólido, digamos assim. Só fechando essa parte da reprodução humana assistida, né, dentro do aspecto jurídico, como foi tratado pela Yasmin, a realização de um projeto familiar, através de um planejamento, né, a família poder constituir-se de forma completa com filhos, com prole. Há um desdobramento bastante importante dentro do direito civil, especificamente nos direitos de família, né, que trata esse método artificial de se ter filhos, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, né, de presunção de paternidade de filiação, né? Então, o que significa essa presunção? Mesmo que esse filho não foi fecundado através de relações sexuais, mas sim com auxílio, né, de médico especializado nessa área de reprodução humana assistida, a nossa legislação, o Código Civil, trata como filiação legítima, presumindo ser pai e mãe aquele casal que realizou o procedimento, né, perante a clínica de reprodução humana assistida, claro que devidamente regulamentado, isso é importante a gente esclarecer, né, com a documentação que é necessária, conforme a orientação do Conselho Federal de Medicina, inclusive com consentimento assistido do casal que vai passar pelo procedimento. Um precisa consentir o outro, autorizando um ao outro. Por isso que é importante fazer, quando tem uma família estabelecida legitimamente pelo casamento ou através da união estável, né, devidamente reconhecida. E o legislador, então, no direito de família, diz que quem tem que registrar esse filho é o marido que autorizou a mulher a fazer o procedimento e que teve esse filho na constância do casamento e da união estável. Então, um dos efeitos importantes é estabelecer a filiação legítima, né? Estabelecer a filiação para este casal, com os seus consequentes desdobramentos do direito de família, né? E um outro ponto, assim, bastante importante, né, nós só temos o Código Civil, no artigo 1597, prevendo essa questão só da filiação, né, e não da regulamentação da técnica em si. Como vocês mesmos pautaram, de forma clara, só temos uma normalização ética através do Conselho Federal de Medicina, que orienta a conduta médica, né, sobre a utilização dessas técnicas. Mas só para deixar assim claro, né, a utilização da reprodução humana assistida com a intenção de ter filhos, ela precisa ser decidida pelo casal com muito respeito a essa prole que está por vir e também a condição humana. Por isso que a Constituição Federal, no capítulo que trata do direito de família, especificamente o artigo 226, fala que a paternidade e a maternidade deve ser responsável, respeitando a dignidade da vida humana, deixando a livre decisão para o casal, né, de fazer o planejamento da sua família, mas observando, colocando esse peso
né, sobre 2 princípios importantes, que é o da paternidade e maternidade responsáveis e o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, eu vejo que a Constituição já falou tudo, né, a respeito do desdobramento da utilização desses métodos, né, de concepção artificial. E agora a gente poderia já estar entrando no próximo bloco a respeito da utilização desses embriões excedentários, né? Como a Yasmin explicou sobre as técnicas, existe a fertilização in vitro, cuja fecundação é feita fora do útero, né? Através de um microscópio, tubo de ensaio, manipulado pelo médico, e uma vez feita essa junção dos gametas, formou o embrião, ele é introduzido no útero materno para o desenvolvimento da gestação. E tem também a inseminação artificial, que nós chamamos de fecundação intrauterina, onde só o material genético do homem é introduzido, né, nas trompas da mulher para acontecer a fecundação natural lá dentro do útero, mas a inseminação foi artificial, né, foi através do condutor, pelo médico especializado. Sobre essa questão, tranquilo, porque será inseminado com o próprio gameta, mas nem na questão dentro do útero, né? Mas a questão quando é fora do útero materno. Precisa de várias tentativas, né? Porque é muito complexo essa questão de gestar um filho. É muito complexo. Então, através desses recursos tecnológicos, os especialistas acabam por fecundar mais de um embrião. E de acordo com a classificação da faixa etária, orientada pela resolução do Conselho Federal de Medicina, será implantada a quantidade de embriões para verificar a viabilidade, né, dessa gestação. Mas também sobra uma quantidade fora, né, do útero. E essa quantidade de embriões, ela deve ser congelada em procedimento adequado com nitrogênio líquido. E por quanto tempo que esse embrião pode ficar congelado, criopreservado nesse depósito de nitrogênio líquido, e qual seria a destinação dele? O próprio Código Civil permite a possibilidade de uma fecundação pós-mortem. Né? De repente o marido falece e deixou autorizado para a mulher dar continuidade à prole entre os dois, porque eles têm congelado um embrião, né, fertilizado com o gameta de ambos, né, os gametas de ambos. E aí, então, ela pode se inseminar no seu estado de viuvez. Mas, quando essa opção não for realizada, né, qual será o destino e qual a previsão do nosso ordenamento jurídico a respeito da utilização desses embriões a favor da medicina, a favor da cura de uma doença, da recuperação, né, de uma doença? O que a gente pode estar comentando para finalizar esse nosso podcast para os nossos ouvintes? Nas pesquisas envolvendo as células troncos, a gente pode utilizar tanto células adultas quanto células embrionárias. Só que as embrionárias, elas têm um potencial de utilização muito superior do que as células adultas. E aí eu entro numa dualidade ética, como o Otton comentou brevemente, que eu tenho grupos que se posicionam contra essa temática, que acabam sendo pessoas mais conservadoras. Eu não estou aqui para fazer nenhum juízo de mérito de quem está certo e quem está errado, é apenas apontando o que acontece, que levantam a questão da dignidade da pessoa humana que estaria sendo ferida através desses procedimentos. E eles levantam o questionamento, por exemplo, do Pacto de São José da Costa Rica, no qual o Brasil é signatário, que no seu artigo 4º fala que toda pessoa tem direito à dignidade da pessoa humana desde a concepção. Só que, por outro lado, essa questão foi superada, pelo menos em parte, com a lei da biossegurança, que no artigo 5º permite que as pesquisas sejam feitas com as células embrionárias, é claro que com devidas restrições. As restrições são muito fortes. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar as pesquisas utilizando as células embrionárias. E dentro desse contexto, e aí que a gente cria um nexo com o assunto anterior, esses embriões que serão utilizados têm que ser produzidos artificialmente, in vitro, que foi o que nós falamos, que não foram utilizados no procedimento de reprodução. Então, são aqueles embriões que ficaram congelados por mais de 3 anos ou que são inviáveis.
e que nós damos a ele uma destinação muito mais eficaz. Porque a medicina, por meio desses procedimentos, ela pode descobrir tratamentos para doenças ou intensificar, melhorar tratamentos já existentes, o leque de oportunidades e benefícios que nós podemos ter por meio desses procedimentos, eu acredito que fortalece a dignidade da pessoa humana, só que agora em prol da sociedade. Então a gente começa a entender que por mais que existam esses grupos que se posicionam alegando ser pró-vida, os benefícios e resultados, por outro lado, que o procedimento utilizando as células embrionárias pode trazer para a nossa sociedade são muito superiores quando eu coloco isso numa balança. Isso tem um valor científico muito forte, né? Nós aqui não somos adequados para falar, mas se aprofundar no assunto, as células embrionárias são capazes de produzir outras células, fortalecer outras células, enfim, é realmente muito significativo o que esses recursos são capazes de proporcionar à medicina e avançar os nossos tratamentos, questões de saúde, são diversas possibilidades que favorecem a coletividade num todo. E dentro desse contexto, a lei de biossegurança ela é muito rígida, nós também não podemos ter nenhuma forma de comercialização envolvendo esse assunto devido à sua delicadeza, é de fato muito delicado. E dentro desse aspecto jurídico, para finalizar tudo isso que nós falamos, tanto da reprodução humana assistida quanto das pesquisas envolvendo as células embrionárias, acredito que a nossa legislação tem que avançar. Num contexto falando da família, as nossas relações familiares estão avançando, elas mudam muito. Como a professora bem citou, falou do Código Civil, antigamente qual era a ideia de família? Aquela ideia patriarcal, matrimonial. A família só vem do matrimônio, o homem tem que casar com a mulher, eles têm que gestacionar, e isso é família. Hoje o nosso contexto é muito mais amplo, né? E a todo momento novas questões vão surgindo, novos tipos de relacionamento vão surgindo, e a nossa legislação tem que estar preparada para isso, e a mesma coisa envolvendo a pesquisa com células embrionárias, que é um avanço medicinal, pode trazer vários benefícios e possibilidades para a nossa medicina, e precisa de uma regulamentação talvez mais aprofundada. Hoje nós enfrentamos uma grande rigidez devido a essa cota mais conservadora da sociedade que não aceita o uso desses procedimentos, isso é normal, nós vamos sempre ter dois lados da moeda, mas é necessário haver um diálogo entre a medicina e o direito. Os legisladores precisam conversar com aqueles que são entendedores da medicina, esses dois grupos precisam se juntar, eu preciso ter essas duas interpretações daquilo que vem acontecendo, para que a nossa sociedade cada dia mais avance nessas novas modalidades, tanto dentro do contexto do direito de família, quanto na questão medicinal, tudo em prol também, sempre respeitando a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a medicina precisa dialogar, é um direito. Perfeito. Exatamente como a professora falou. Um ponto importante que a Yasmin falou sobre o estudo desses embriões que ficam, é importante ressaltar que isso pode trazer um avanço. A gente fala muito sobre a reprodução assistida, mas isso pode também impactar nas reproduções biológicas. Então, assim, a medicina pode chegar num ponto que ela consegue curar alguma doença no seu ato embrionário. Isso pode como posso dizer, beneficiar todos. Então, as pessoas que têm isso, e as pessoas que tiverem a gestação de forma normal, entre aspas, elas também podem ser prevenidas nesse sentido. Então, assim, acredito que nós estamos numa era tecnológica que a cada vez nós estamos superando. Infelizmente, o nosso código está para trás ainda, não está acompanhando o avanço ainda, um pouco antigo, mas a gente não é só sobre a reprodução assistida, os benefícios que ela vai trazer, sobre diagnosticar doenças, de evitar elas ali, mas também as pessoas que que têm a gravidez normal, conseguir também esse avanço, conseguir também evitar algumas coisas. Então, assim, a partir do momento que a mulher começa a fazer o pré-natal, já identificar alguma coisa, já tem uma cura graças a um estudo que teve de um embrião,
que foi descartado pelos pais, que não foi utilizado de alguma forma, que em vez de ser totalmente descartado, poderia contribuir mais para todo mundo, não só para aqueles que fazem a reprodução assistida de alguma forma. E é muito importante que o conceito de família mudou, o conceito de medicina mudou, a gente está na era da tecnologia, estamos numa era humana contemporânea e, assim, acredito, como a Yasmin bem colocou, que precisa unir a medicina com os legisladores por conta que eles não possuem esse conhecimento, apesar de serem muitíssimo inteligentes em relação às leis, não têm o conhecimento da medicina. Então é importante que eles se unam para que criem um código realmente eficaz e que tire essas lacunas que o Conselho Federal tem hoje. Então acho que é muito importante. Talvez o novo Código Civil venha aí com alguma coisa em relação a isso, mas esperamos por aí, né? Fico meio tentado em fazer o advogado do diabo aqui e discordar, né? Mas não, é porque... Pois não. não, mas é porque a gente tem esses dois pontos, né? A discussão maior, ela está sobre a vida do embrião, que já é considerado mesmo, volto nessa questão, já é considerado vida, mas nós temos já um entendimento classificado, né? Um posicionamento de uma sociedade, né, como a Yasmin citou, bem tradicional, assim, que eu faço parte de alguns pontos, né, entendo nessa questão, mas a gente não faz esse juízo de valor, né, uma pesquisa. E já está classificado e entendido como a pesquisa de célula-tronco sendo a esperança para a cura, né, das doenças como Parkinson, por exemplo, como eu citei, doenças voltadas ao Alzheimer, a lesões medulares, né? Então, assim, é a esperança. E a promessa de que isso aconteça gera a pressão em todo esse assunto. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, a STF, ele tem entendido sobre a dignidade da pessoa humana, da pessoa já nascida. Né? E não no caso do embrião, quando você tem essa dualidade, quando você tem essa discussão, no sentido de usar os embriões para, sim, a pesquisa de células-tronco, porque nós estamos diante de uma célula pluricelular. Né, como a Yasmin citou, tem o poder, digamos assim, a capacidade de se transformar em novas células e regenerar outras. Então, uma célula pluricelular que traz um benefício maior, né, nessa questão. E toda essa promessa de que isso aconteça gera essa pressão social, e o STF tem entendido também dessa forma. É um tema muito forte, assim, na questão social. Como elas citaram na questão, por exemplo, das leis, elas precisam ser mais sólidas, precisam trazer essa segurança de entendimento, de questões, apesar de a gente já estar caminhando para uma evolução também nesse sentido. As famílias mudaram, né, alguns entendimentos têm mudado, e a gente precisa de algo que traga para a sociedade uma estabilidade. Talvez seja uma palavra difícil, mas ainda assim eu acho que a sociedade ela precisa de algo voltado à estabilidade. E aí nós temos, se a gente fosse falar aqui, várias questões, na questão, por exemplo, da paternidade, do anonimato. Aqui já foi tratado brevemente, claro, mas a questão da comercialização, que é uma preocupação. Nós temos, por exemplo, a preocupação de que o embrião até os 14 dias ainda tem, né, a viabilidade. Então, são muitas questões que a gente poderia trazer, que a gente se resumiu aos aspectos mais importantes mesmo desse tema, né, professora, porque a gente não conseguiria trazer tudo. Então, brevemente, para finalizar, nesse aspecto social, nós temos ainda, assim, essas dualidades, mas o porquê que tem sido decidido dessa forma? Porque tem sido entendido dessa forma, e talvez seja até uma resposta para quem se pergunta do outro lado, né? Às vezes olha assim de fora e pensa por que é dessa forma. Então, é decidido dessa forma por conta dessa pressão também que se causa na cura de uma doença, na evolução de uma sociedade que tem acontecido, na prevalência da dignidade da pessoa humana, do já nascido sobre o embrião, né? Então, assim, são todas essas respostas que a gente tenta trazer para aqueles que nos ouvem, que é importante a gente salientar. Muito bem, ó, nós não podemos nos esquecer também que existe um posicionamento do Supremo Tribunal Federal, né, a respeito da lei de biossegurança, da utilização
de células embrionárias, células-tronco, para fins de pesquisa e tratamento medicinal, né? Através da ação direta de inconstitucionalidade, 3510/2008, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a Lei de Biossegurança, mas desde que a utilização, né, dessas células passa por rigoroso controle, rigorosa fiscalização e procedimento, né? Então, podemos perceber que o posicionamento do STF se pautou mais pelo princípio da beneficência em prol da sociedade, né, do que maleficência em prol do embrião. Até porque ele partiu do entendimento de que só se considera o início da vida a partir do momento que implanta aquele embrião no útero materno. E é através do útero materno que se inicia o desenvolvimento da vida. Antes disso, enquanto ele está naquela condição pluricelular, vamos dizer assim, até alguns doutrinadores arriscam dizer que é um amontoado de células, né? Não analisando, né? Mas ainda é uma pluralidade de células ali, embora já encontrou o gameta masculino com o feminino, já fecundou, mas ele não vai se desenvolver, ele não tem o potencial a se desenvolver fora do útero materno. Né? Talvez esse seja o motivo que estanca essa discussão acirrada, né? Que o STF acabou encontrando o julgamento em prol da constitucionalidade da Lei de Biossegurança. Mas é muito bem-vindo, sim, discutirmos, né, na sociedade sobre esses aspectos sensíveis, não só para conhecimento, mas para reflexão também, quando chegar o momento de cada um tomar alguma atitude nesse sentido, de ter uma filiação por meio de inseminação artificial, ou de precisar de um tratamento médico, né, seja para lesão medular, que causa paraplegia, tetraplegia, né, leucemia, Alzheimer, né, e ver a esperança nesse avanço da medicina, da preservação, quando chegar esse momento da pessoa ter que tomar essas decisões na vida, e que ela venha pautar essa decisão com conhecimento, né, com segurança e esclarecimento. Por isso é importante você dar consulta a profissionais especializados, e como nós refletimos aqui, chegamos a essa conclusão que nesses avanços tecnológicos, o direito precisa se modernizar, mas a medicina precisa dar oportunidade para essa modernização do direito, fazendo esse diálogo entre essas duas grandes ciências. Vocês gostariam de deixar mais alguma mensagem de cidadania, um resumo sobre tudo que foi discutido? Só para fechar mesmo, esse assunto ele é bem difícil e complicado de debater por conta que a gente está falando de pessoas. E assim, desde criança, desde pequena, a gente é ensinado a que vamos crescer, ter a nossa família, ter os nossos filhos, seja de um jeito ou de outro. E chega no momento da sua vida que você se vê adulta ou adulto e você não pode ter essa família por algum motivo, seja pela sua orientação sexual, seja pela sua genética, pela sua... biologicamente você não consegue. Então, eu acho que é muito importante ter esse meio para essa pessoa que sempre sonhou, sempre idealizou ser pai, mãe, e ter uma forma de conseguir quando ela não consegue. Mas também é extremamente complicado por conta que, devido a você conseguir escolher a genética desse embrião, cor dos olhos, cor da pele, é extremamente complicado pelas coisas que a gente já viveu, pela história. A gente teve um movimento nazista. É claro que essa questão jurídica vem com esse repúdio de não ter um novo movimento, uma nova causa, nesse sentido da eugenia moderna. Então, assim, é um tema sensível, que ele pode ser muito bonito, em relação a você conseguir ter um planejamento familiar quando você por algum motivo não pode, mas também muito sensível em de ter uma eugenia moderna, de você conseguir montar uma criança como se ela fosse uma boneca, ela não é um ursinho, e é claro que se a gente pudesse escolher, a gente ia optar por uma criança estruturalmente mais bonita e afins. Só que esse não é o ponto. Mas isso pode virar o ponto. E esse que é o problema. Então, acredito que sim, tem que ter um rigor muito grande, apesar de algumas pessoas acharem que isso é um pouco demais, é exagerar. Mas tem que ter porque são pessoas. Se fosse algo mais genérico, uma roupa, uma questão
não sei, uma tatuagem é uma coisa nesse sentido, tudo bem, mas são pessoas que vão ver você poder escolher. Com certeza isso causa um estranhamento e causa também uma dificuldade na sociedade em aceitar. Mas é claro que a gente mudou, o mundo vem mudando muito rápido e eu acho que tem que ter sim esse rigor, essa preocupação, mas ainda assim é uma coisa bonita de se ver. Dessas pessoas que têm esse sonho que é como se fosse a única meta de vida da pessoa. Tem gente que é a maior meta de vida dela conseguir fazer quando ela não pode, mas não porque ela não quer, porque ela não consegue. Então, acredito que tem essas duas esferas aí e espero que isso tá mudando com o tempo, mas a gente que gostaria de uma mudança um pouco mais rápida, principalmente em relação ao jurídico, mas que tá vindo aí. E é isso. Muito bem, isso faz a gente refletir, então, que toda essa evolução da ciência tem que ser pró-humanidade, né? Pró-respeito à vida de todos. E a eugenia tem que ser também uma questão de tratar o ser humano com respeito, né? Buscando uma qualidade de vida melhor, e não para finalidades de satisfazer seus próprios desejos, anseios particulares. Então, quando a gente tem um pensamento a respeito da humanidade, que vem agregar valores a todos, essa meta pode ser cumprida, sim, né, com esse respeito e dignidade esperados. Mas, infelizmente, se o lado particular das suas vontades, dos seus anseios, né, falar mais alto, podemos ter aí uma sociedade de um verdadeiro caos. E é isso que o direito quer, promover, né, o respeito às dignidades de todos e impedir o contrário. Né, como foi citado pela Camila, já vivemos isso na história através, né, da época do nazismo. Agora é a época da qualidade de vida. Né, e o direito está aí a serviço para promover esse bem comum. Então, muito obrigada, meus queridos alunos, por encerrarmos esse nosso episódio do podcast do ciclo de 2025. Como o Otton falou, são assuntos que não dá para encerrar em pouco tempo de conversa, né, de diálogo, mas já fica aquele gostinho de quero mais, né? Ainda bem que não dá para esgotar, para encerrar, para a gente poder ter continuidade ao nosso projeto, né, do Direito em Podcast. Para o próximo ano, 2026, com mais temas polêmicos, com outros assuntos, que com certeza será de grande valia para trazer informação clara de cidadania a todos os nossos ouvintes e também temas agradáveis para ser informados, né, e ser discutidos aí na sociedade. Muito obrigada a todos que dispuseram o seu tempo para nos ouvir. Até mais! Até o próximo episódio de 2026.